É duas, dá pra aguentar, tá? A gente passou março inteiro sem feriado, agora dá pra aguentar, velho. Dá numa, não sei, quarta? Eu acho que é quarta-feira, velho. Não, mas bom demais. Eu acho que é quarta-feira. Aí tem dia 1º de maio, que eu acho que é segunda, ou é 24 de maio, e tem 24 de maio de novo. Então, cara, tá, dá pra aguentar. Oi? Quarta-feira, depois 1º de maio? Pra mim tá valendo, pra mim tá valendo. Não sei pra vocês. E depois eu acho que dá numa segunda, né? Olha, tá bom, cara, não tá bom não? Sobreviveu a março, velho, que tem feriado nenhum, de 31 dias. Sobrevive agora mais um pouquinho. Vamos lá, força, força, força. Estica os bracinhos assim, ó. Faz alongamento. Vamos falar um pouquinho de geografia. Queridões, eu terminei teorias demográficas, não terminei? Sim, fui até com malthusiana, né? Falei de malthusiana, neomalthusiana, reformista marxista, e aí falei rapidinho de ecomalthusiana. Ótimo, maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho então de pirâmides etárias, tá? Pirâmides etárias. Então, a gente está, se não me engano, agora no livro 2. Deixa eu dar uma olhadinha nesse livro 2 já. O capítulo 2, livro capítulo 2. Acho que é isso, livro capítulo 2. Isso. Livro 1, frente B, módulo 2. Pirâmides etárias. E tem exercício para corrigir, né? Fizeram exercício? Olha a cara da outra dia, então, né? É, meu irmão. Só no golpe, né? Vamos lá. Vou colocar aqui a referência, a gente corrige os exercícios daqui a pouco, tá? Outra página? Cara, a página é a página 60. Não, faz o seguinte. Eu vou primeiro passar a teoria, tá? Se eu chegar no local que eu quero chegar, aí eu corrijo o exercício, tudo bem? Se eu não conseguir, eu deixo para a semana que vem, porque daí a gente acumula exercício e resolve tudo de uma vez só. Pode ser? Sim ou não? Se não quiser, eu faço de outra maneira. A outra tá morta ali, tipo, não faz o que você quiser, professor. Não é só faz. Beleza, vamos lá. Isso. Sou eu com a vida, né? Não, deixa a vida me levar. Desistir. Vamos lá, só vai seguir. Então, módulo 2, frente B, ainda no livro 1. Comeram muito chocolate ou não? Acho que não, vocês estão mortos, tá? Comeram chocolate? Não te deram muito Páscoa esse ano? De maldade, nem pra mim. Nem pra mim. Eu achei uma maldade. Viu, pessoal? A prova tá chegando, só pra avisar. Eu não comi ovo de Páscoa. Ninguém mandou pra mim, minha cara. Eu aceito o Pix também, tá? Se não quiser mandar o ovo, pode mandar no formato de dinheiro. Meu Pix tá? Pode anotar aí, tá? Meu celular, tudo bem? Certo? A prova tá chegando, né? Só avisar. É bom relembrá-los. Brincadeira. Depois a gente manda, né, pelo Instagram mesmo, pra ficar mais no submundo. Queridos, frente B, então. Módulo 2. Teminha, pirâmides etárias. Pirâmides etárias. Pergunta, só antes que eu esqueça, tá batendo 40, 45, 50? Certeza ainda? Certeza? Você confirmou, certeza, né? Tá, só para eu saber aqui. No intervalo é 40, mas não é 40. Ou seja, 10 minutos antes, é isso? Ah, tá, beleza. Queridos, vamos lá, copia aí. Copia bonitinho, por favor. Aqui.
professor, Oi, quem chama? é o Pedro. Não dá pra enxergar nada nessas letrinhas aí do lado do gráfico. Não dá pra ver o que é que tá escrito. Essa letrinha aqui, Pedro? Isso. Pô, pior que não dá mesmo. Calma aí que eu vou dar um zoom. Passa o banheiro, por favor. Vai lá. Ah, gostei disso aqui. Isso, agora tá todo. Calma aí. Aí ficou massa, hein? Cara, massa demais isso aqui. Quase um videogame, calma aí. Isso. Agora vou ter que dar uma subidinha. Isso, beleza. Agora ficou massa, hein? Ó, dá um zoom nos meus olhos lindos azuis, né? Queridos, vamos lá. Crianças aqui. É isso aí, queridos. Vamos lá. Um minuto. Um minutinho. Bora. Ai, que maldade. Até já. Você não vai utilizar essas câmeras coloridas? Não. Sabe? Vamos lá. Ah, falei. O pessoal fica atento. Vou ver aqui. Dá pra gente saber, isso aqui é segurança, entendeu? Tá aqui sempre esse número errado. Aí a professora sempre faz um negócio. Entendeu? Tudo de verde, homem! Não, calma aí. Ah, não pode emprestar material. A gente emprestar os lápis dela, que ela não está usando. Pô, tem um negócio, prenda aqui. Aí você. Faz o seguinte, então. Pinta uma varinha de verde, outra de branco, depois você vai cortar de outra. Só para diferenciar, sabe? Não, tá lindo. Não, se preocupe. Tá maravilhoso. Eu sou. Aí, sim. Ela tá mais curtinha para aquele lado, mas acontece. Não, mas acontece sim, não vai uma. Não, mas esse pequeno, tudo bem? E quando deixar o material em sala, evolua. Deixe esse ficar super bem. Quando deixe esparramar no chão, tá? Deixe em cima da cadeira para a pessoa ir ao chão. Por favor. Certinho, vamos lá, queridões? Terminaram? Bacana? Bom, vamos lá. Bom, então o tema agora é pirâmides etárias. O pessoal aqui de casa não está vendo, mas está desse lado aqui, ó. Você já viu, né? Pirâmides etárias, módulo 2, frente B. Primeira coisa, queridos. Agora, nesse exato momento, é uma pergunta, entendeu? Essa mesmo? Se precisar ir, vai. Tem mesmo? Só para explicar rapidinho, tá?
Queridos, vamos lá. Então, pirâmides etárias. Cara, a primeira coisa que você tem que gravar. Uma pirâmide etária, ela é um gráfico. Tudo bem? Um gráfico. Um gráfico que mostra a distribuição da população de um país por faixas de idade. Certo? Bacana? Então, um gráfico que mostra a distribuição da população de um país por faixas de idade. Por isso, etárias. Etária seria o quê? Idade. Bacana? Cada faixinha que eu tenho aqui seria uma faixa de idade. Eu coloquei aqui, ó, no eixo Y, que seria esse eixo aqui, ó, as idades correspondentes mais ou menos a cada faixa. Sim? Então, toda a pirâmide etária, ela vai ter esse primeiro dado para você. Bacana? Eixo Y com as diferenças de idade. Num primeiro grupo, que nós chamamos de base, nós temos demônios, quer dizer, as crianças, né? As crianças, sim? Que vão de 0 até 14 anos. Bacana? Ó, 0 até 14. Pode ser criança, pode ser adolescente, beleza? 0 até 14 anos. No segundo grupo, entre 14 e 64 anos, nós temos os adultos. Certo? Bacana? Que seria aquilo que nós chamamos de corpo da pirâmide. Base, corpo, e aqui em cima, naquilo que nós chamamos de topo, ápice ou cume, eu já escrevo daqui a pouquinho para vocês, nós temos idosos. Idosos de 64 anos até Deus levar, ou Satanás, dependendo do que o cara fez na vida, né? Por exemplo, Hitler foi Satanás que levou, né? Queridos, então, aqui temos as faixas de idade, sim? Temos 3 partes da pirâmide, base, corpo, topo, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Base, botei aqui, vou colocar aí embaixo. Olha lá, crianças, base. Adultos, corpo. Idosos, topo, ápice ou cume, tipo cume de montanha, né? Certinho? Então são as 3 partes que você tem que gravar: topo, ápice, cume, corpo e base. Base formada pelas crianças, corpo, adultos, topo, idosos. E aí, queridos, tem um outro elemento que o gráfico te dá. Aqui, ó, o eixo X representa o quê? Representa a porcentagem total de população naquela faixa de idade, certo? Então, a porcentagem total de população naquela faixa de idade. E nesse eixo X, eu tenho 2 etapas, 2 partes. Eu tenho o eixo X formado por mulheres e o eixo X formado por homens. Sim. No eixo X eu tenho na direita, vamos lá. Na direita, sempre eu tenho quem? As mulheres. E na esquerda, os comunistas? Não. Quem? Os homens, tá? Mulheres, símbolo universal. O que é isso daqui? Espelho de Afrodite. Tá? O espelho de Afrodite representando as mulheres. Homens, escudo e lança de Ares ou Aquiles, depende da tua interpretação. Tudo bem? Beleza? Escudo e lança de Aquiles. Então, ó, mulheres, homens. Nosso colega, ele disse o seguinte: professor, minha pirâmide está mais gordinha para esse lado do que para esse lado aqui, né? A pirâmide dele. Ele falou o seguinte: professor, é porque tem mais mulher do que homem em uma sociedade, é verdade? É. Geralmente, eu tentei fazer o mais igualitário possível aqui, mas geralmente esse lado aqui da pirâmide é um pouco maior do que esse lado aqui, principalmente a parte mais do topo. Sim, geralmente tem muito mais mulher aqui na parte do topo do que homem. Isso é bem notável, beleza? Depois eu abro aqui aquele site Pyramids Populated, que eu acho que eu mostrei para vocês. A gente analisa algumas pirâmides. Mostrei para vocês? Mostrei, né? Certinho? Então são os 3 elementos que você tem que gravar. Eu tenho 3 tipos de pirâmides etárias. Primeira pirâmide, que é uma pirâmide de país subdesenvolvido. Deixa eu colocar aqui, ó, 1. Primeiro tipo, que seria essa pirâmide etária, país subdesenvolvido, país subdesenvolvido. Queridos,
Vamos lá. Essa pirâmide é essa daqui. Que elementos eu consigo tirar de uma pirâmide etária com base na sua análise? Porque é isso que o vestibular vai te pedir, e a prova também, né? Que elementos eu consigo tirar? Olhando a base de uma pirâmide etária, que elementos eu trago para mim? Taxa de natalidade, perfeito. O que mais que pode aparecer aqui? Taxa de fertilidade, o que mais? Taxa de natalidade, taxa de fertilidade, o que mais? Mortalidade infantil também, perfeito. São 3 dados que podem aparecer aqui pra gente. Sim, certo? Meus amores, vamos lá. Passo a passo aqui, vou colocar o seguinte, ó. Base. Então, dentro desse primeiro tipo de pirâmide, base, vamos falar da base dela. A base dela é formada por crianças e adolescentes, né? E essa base, ela me indica, vamos lá, coloca aí, base grande, coloca assim, ó, base grande, ou seja, base larga, né, ou base grande. Base larga, ou base grande, alta taxa de natalidade, alta taxa de natalidade. Ô Natália, desculpa, eu não tinha visto aqui, professor, 64 anos vai até adultos, isso mesmo, 64 anos seria adultos, tá? Acima de 64, 65 anos já é idoso, beleza? Segundo esse gráfico aqui. Ah, aliás, tem outros gráficos que colocam, por exemplo, adolescentes até 20 anos, tudo bem? Vai depender muito do gráfico, beleza? Mas esse aqui tá bom pra gente. Sim, então, base larga, alta taxa de natalidade, vírgula, alta taxa de fertilidade. Alta taxa de natalidade, alta taxa de fertilidade, o que mais mesmo? Alta taxa de mortalidade infantil, né? Alta taxa de natalidade, alta taxa de fertilidade e alta taxa de mortalidade infantil. Certinho? E alta taxa de mortalidade infantil são análises que a gente consegue tirar daqui. Alta taxa de natalidade, alta taxa de fertilidade e alta taxa de mortalidade infantil. Aí, temos agora o corpo. O corpo, ele me indica o quê? Vou colocar aqui assim, corpo. Se você compara a base ao corpo, você percebe que nem todas as crianças chegam à vida adulta. Tudo bem? Quando você olha a diferença entre cada base, entre cada faixa, essa diferença entre cada faixa é a quantidade de pessoas que morreram antes de chegar na faixa superior. Tudo bem? Certo? Então, nem todo mundo chega, infelizmente, à vida adulta. Tem uma mortalidade infantil grande, né? Vocês viram isso. Só que mesmo assim, tem muito mais criança do que adulto. Então surge aqui uma situação de dependência demográfica, ou razão de dependência demográfica. Vamos colocar no corpo o seguinte, razão de dependência demográfica em relação à base. 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 A Sofia está perguntando se a imigração também conta para essa diferença. Sofia, pode contar, mas no caso da base não. Tudo bem? Geralmente a imigração, ela conta no corpo, na fase de adultos, na faixa de adultos, tudo bem? Não de crianças, mas pode contar sim, tá? Aí você tem que analisar qual é a situação do país, mas pode contar. Então, razão de dependência em relação à base. Coloca aí, entre parênteses, coloca assim, número de crianças é maior do que de adultos. Número de crianças é maior do que de adultos.
Ou seja, número de crianças é maior do que de adultos. Ou seja, há mais gente. Então, razão de dependência em relação à base. Entre parênteses, número de crianças é maior do que de adultos. Ou seja, há mais gente consumindo riqueza, há mais gente consumindo riqueza do que gente gerando. Há mais gente consumindo riqueza do que gerando. Queridos, teoricamente crianças não trabalham, concordam comigo? Teoricamente, infelizmente a gente sabe que é uma realidade. Mas criança não gera renda para o governo. Criança não trabalha, não gera renda, não gera riqueza. Adulto gera. Adulto trabalha, teoricamente também. Só que se eu tenho mais criança do que adulto, significa que eu tenho muito mais gente consumindo do que gente gerando riqueza, concordam? Isso nós chamamos de razão de dependência. Qual o problema de você consumir mais riqueza do que você gerar? Uma hora acaba. O dinheiro se vai. Você não consegue poupar. Concorda comigo? Certo? Esse é um grande problema. Valeu? Sim. Então, razão de dependência, quando ela é elevada, ela gera crise econômica em um país. O Brasil passa por um momento agora de razão de dependência. Só que não em relação à sua base. Em relação ao quê? Ao topo. Tá? Para terminar, vamos lá. Topo. Diga. Se tiver mais o quê? Desculpa. Cara, o ideal é quando você tem um corpo pouca coisa maior do que a tua base. Ou tua base um pouco maior do que o corpo, mas o corpo trabalhando em atividades que geram muita renda. Tá? Então, por exemplo, se minha base ela for um pouco menor, ou um pouco maior do que o meu corpo, mas meu corpo estiver gerando muita renda, muita riqueza, perfeito, maravilhoso. Quando você tem mais gente gerando riqueza do que gente consumindo, nós chamamos essa situação não de razão de dependência, mas de bônus demográfico, que eu vou falar na próxima pirâmide. O Brasil até ano passado vivia um bônus demográfico. Tinha mais gente gerando riqueza do que gente consumindo. A partir desse ano, a gente entra em razão de dependência novamente. Mas não em relação à base, e sim em relação ao nosso topo. O Brasil está envelhecendo. O envelhecimento populacional do Brasil está gerando uma crise previdenciária. Sim? A gente vai falar disso na próxima pirâmide. Certo? Diga. Do que adultos? Seria interessante para um país, a pergunta foi o seguinte, não é bom ter mais criança do que adulto, porque com o tempo adulto fica velho, se aposenta e aí você pode ter uma crise previdenciária. O ideal seria que você tivesse uma taxa de reposição da população de 2,1, ou seja, uma fertilidade de 2,1 por mulher. Ou seja, cada mulher durante esse período fértil teria 2 filhos. Por quê? Para fazer, teoricamente, uma criança precisa de 2 pessoas, né? Quando essas 2 pessoas se forem, essas 2 assumem o lugar. Bacana? A taxa ideal seria 2,1. Nem sempre acontece. Nem sempre. Tá? Agora, mesmo que a minha base fique pequena e meu corpo maior, isso pode ser superado se eu tiver um desenvolvimento adequado da terra, que é a população economicamente ativa. Se o pessoal que trabalha no meu país trabalha em setores de alta qualidade, que geram muita grana, isso significa que eles estão pagando muito dinheiro para o governo também. Sim, estão contribuindo muito com impostos para o governo. Então isso pode ser superado, essa questão de perda de população. Beleza? Vai depender muito da situação. No caso brasileiro, é dramático essa perda de população no futuro. Será dramático. Beleza? Queridos, diga, pode falar.
Não, sem problemas. Colocar uma lei em que sentido? A pergunta foi a seguinte, professor, mas tudo bem, está acontecendo esse declínio da população, né? Com o tempo você vai ter mais idosos do que adultos e crianças. O governo tem como baixar alguma lei para inverter isso? O governo ele não pode te obrigar a ter filho. Ele não pode falar, ó, você vai ter filho, certo? Mas é uma questão de escolha sua. Mas o que o governo pode fazer é criar medidas de incentivo para tentar fazer com que você tenha filhos, tá? Então, Japão, por exemplo, ele paga, eu não sei se é creche das crianças, tá? Você tem um outro país no Extremo Oriente que ele dá não sei quantos $1.000 por criança, por casal. Então, o casal tem uma criança, ganhou tantos $1.000. 2 crianças ganham mais tantos $1.000, tá? Tem um outro país que ele paga a faculdade. Então, se seu filho chegar na faculdade, você vai lá, o governo vai lá e vai pagar para você. A faculdade é caríssima, por sinal, nesses países. Então, tem medidas de incentivo, mas ele não pode te obrigar a nada, beleza? A não ser que seja um estado autoritário, né? Queridos, então, só para terminar, topo. Pode colocar topo estreito. Topo estreito. Topo estreito. Baixa expectativa de vida. Tá? Significa baixa expectativa de vida. Topo estreito significa baixa expectativa de vida. Topo estreito significa baixa expectativa de vida. Certinho? A Sofia perguntou se não é mais um gasto para o governo esse benefício para quem tiver filho. Acaba sendo um gasto, mas é um gasto pontual, né, Sofia? Então eu pago sua faculdade, mas ao longo da sua vida você gera muita riqueza para mim, beleza? Então é uma forma de você contornar a crise da Previdência. A gente vai falar sobre isso na terceira pirâmide, tá? E a Natália perguntou se essa pirâmide tem que ser meio oval. Que pirâmide? Que triângulo? Triângulo? Ah, não. Oval, não. Ah, sim, você diz no modelo ideal, Natália? Sim, pode ser. Seria interessante sim ela ser meio oval. Entendi. Sim. O modelo brasileiro seria esse modelo meio oval, tá, Natália? Nesse momento. Bernardo perguntou o que era para escrever mesmo no topo? No topo? Topo estreito seria, topo estreito significa baixa expectativa de vida. Topo estreito significa baixa expectativa de vida. Topo estreito, baixa expectativa de vida. Certinho? Beleza? Aí, queridos, novamente, poucos idosos, ou seja, a população não chega até uma faixa etária elevada, tá? Eu não sei se dá para colocar aquele site aqui e compartilhar nessa tela, consigo? Como? Já foi, mas eles vão conseguir ver? Ah, saquei. Você quer ir lá, fofa? Pode ir. Vamos lá. Então, sugestão para vocês, para a semana que vem, é que vocês entrem nesse site, né? Pyramids Population. Só jogar lá, Population Pyramids ou Pyramid Population, você vai encontrar, certo? O modelo de pirâmide que a gente viu hoje seria um modelo mais parecido com o do Afeganistão, né? Sim, baixíssima expectativa de vida, ao topo estreito, base larguíssima, certo? Ou seja, grande taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, certo? Brasil, vamos ver o Brasil. Brasilzão, cadê o Brasil? Oceano. Brasil lá em quanto aqui? 1950, ó. Mesmo modelo. Topo estreito,
base larga. Hoje, o Brasil 2020 tem um modelo de pirâmide mais ovalada, que seria o modelo, digamos, ideal. Sim, você tem aqui uma grande quantidade de adultos trabalhando, gerando riqueza, uma quantidade boa de crianças, uma quantidade boa de idosos, que indica uma expectativa de vida elevada, um aumento do IDH e bastante gente trabalhando, gerando riqueza. Só que o grande problema é que aqui você tem quantidade, não qualidade, né? Quantidade, não qualidade. Se a nossa população economicamente ativa fosse mais qualificada, a geração de riqueza também seria muito maior. Beleza? Gente, terminou a aulinha. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Isso, Natália, é problema os adultos envelhecerem. Sim? Gente, fica com Deus, tá? Grande beijo para vocês aí em casa também, aqui também, certo? A Maria disse o seguinte, vamos lá. Isso do governo não poder obrigar as pessoas... Calma aí, querido. Ele falou, queridão, até mais. Isso do governo não poder obrigar as pessoas a terem filhos me lembra uma animação japonesa que se passa uma realidade que a taxa de natalidade lá ficou tão baixa que o governo arranjou marido ou mulher para cada adolescente a partir de 16 anos. É meio trágico, mas é legal. Chama-se coito uso. Nunca tinha ouvido falar não. Massa, hein, Maria? De verdade, obrigado pela informação. Vou dar uma olhadinha depois. Às vezes eu utilizo até como um referencial. De verdade, achei massa. Obrigado, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, falou.